Amém, gente? Lucas capítulo 5. Conseguiu achar Lucas capítulo 5? Amém? Lucas capítulo 5, deixa eu achar também, no versículo 3. Lucas 5, 3. Amém? Eu vou ler e não vou pregar agora, eu vou só ler, tá? Entrando ele num dos barcos, que lhe era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se ensinava do barco as multidões. Amém? O que Jesus ele fazia? Ele estava ensinando ou fazendo campanha? Ele estava pregando igual o pastorzão ou ele estava ensinando igual o mestre? Ah, beleza. É só para ver se eu não estou muito errado. Então tá, do barco as multidões, versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, vai a uma margem mais larga, né? E lançai as vossas redes para a pesca, ou vai em alto mar, né? Depende da tua tradução. Ao que disse Simão: mestre, aleluia, mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. O que eles não pegaram, gente, a noite inteira? Peixe, verdade. Não apanhamos nada, mas sobre tua palavra, diga, tua palavra, lançarei as redes. Versículo 6. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Acenando, né, então aos companheiros que estavam no outro lado do barco, com outro barco, para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pescador. Aí, pecador, né? Versículo 9. Pois à vista da pesca que havia feito, o espanto se apoderaram dele, de todos os que com ele estavam. Amém. Amém, gente? Você guardou tudo que eu li? Beleza. Agora abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 21. No livro do João, antes de Atos, tá, gente? Para ficar mais fácil. Se você achou Atos, volta uma folha. João 21, versículo deve ser 3. Deixa eu achar aqui. João 21, 3. Eu quero falar sobre circunstâncias que talvez nós estamos vivendo e não estamos entendendo. Eu não vou fazer a campanha da pesca maravilhosa. Eu não vou distribuir para você um véuzinho como se fosse uma rede, para você levar e trazer, e nós vamos lançar a nossa rede. Porque afinal, gente, se eu sou filho do meu pai, eu não preciso fazer nada para herdar. Eu simplesmente só vou almoçar na casa dele todo dia. Amém? Eu não preciso fazer nada, eu sou herdeiro. Uma vez que eu sou herdeiro, eu não preciso fazer nada para chamar atenção. Ontem o pastor Sandro me fez pensar uma palavra que ele falou, e eu vou fazer a mesma dinâmica. Na hora deu certo, para mim valeu, não sei se para você vai dar. Olha aqui na minha mão, gente, olha aqui. Você está vendo bem a minha mão? Olha assim, fixa os seus olhos aqui nas minhas mãos, na minha mão. Você está olhando bem na minha mão? O Du está olhando meus olhos. Olha na minha mão, não tira os olhos da minha mão. Exatamente isso. Enquanto você fixa os olhos nas minhas mãos, você não pode ver a minha face. Muitas vezes nós olhamos nas mãos de Deus para ver o que Ele tem para nos dar, e acabamos não gastando o nosso tempo olhando na face dEle. Não olha nas mãos, deixa que as mãos dEle trabalhem por nós. Amém, gente? Simão, tá. Disse-lhe Simão Pedro. Vocês acharam, gente? Você nem abriu a Bíblia, você quer ler aqui, eu sei, te conheço. Disse-lhe Simão Pedro: vou pecar. Bom, não muda muita coisa. O que Simão aqui está falando? Eu vou pescar. Mas deixa eu contar para você aqui. Isso aqui não é a mesma história contada pelo apóstolo João. Quando a primeira vez que nós lemos, né, em Lucas 5, né, Jesus estava chamando Pedro. Pedro largou tudo e seguiu Jesus. Aqui já tinha passado os 3 anos, né, 3 anos e meio do ministério de Jesus.
Pedro já tinha visto Jesus andar sobre as águas e ele tentou andar também sobre as águas. Pedro já viu Lázaro ressuscitar, o filho da viúva, ele já viu a filha de Jairo, ele já viu o leproso ser curado, ele já viu tudo aquilo, ele viu a multiplicação dos pães, dos peixes, já 2 vezes, porque uma talvez poderia ser pouco. Ele viu tantas maravilhas, tantas coisas, e quando Jesus Cristo morreu, quando Jesus Cristo, fez tudo aquilo que ele falou que iria fazer mesmo, Pedro, ele fala assim: vou pescar. Que maravilha, né? E ele estava vivendo debaixo de grande condenação, porque quando ele nega Jesus 3 vezes, ele achou que por ele ter negado Jesus 3 vezes, ele tinha deixado de ser discípulo de Jesus. Eu não tenho tempo para te explicar sobre isso, mas a Bíblia nos traz a expressa confirmação de que no coração de Pedro, ele achou que Jesus tinha excluído ele, do livro dos discípulos. Por isso que quando Jesus aparece às mulheres, ressurreto, e ele fala: vai lá e anuncia essas coisas aos discípulos e a Pedro. Porque ele não ia achar mais, porque ele já nem estava talvez mais junto com os discípulos. Vai lá e tem que falar para Pedro, porque Pedro foi embora, Pedro se condenou. Por mais que Jesus falou antes da ceia, na verdade até depois, ele falou assim: eis que Satanás pediu a tua alma, a tua vida para se andar, mas eu intercedi por você. O interceder de Jesus não era que ele não ia passar, é que ele ia passar, e Jesus intercedeu ao Pai para que ele fosse livre disso. Amém, gente? Mas vamos voltar aqui, depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que Pedro viu, depois de tudo que Pedro testificou, porque eles seguravam dos 12 cestos, aonde o pão multiplicava, depois de ele ter pisado sobre as águas, ele condenando-se a si mesmo, ele fala assim: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Responderam-lhes: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco. Aonde que eles entraram? Toma cuidado, gente. Sempre vai ter um Pedro querendo largar tudo e sempre vai convidar os outros para entrar no barco. Toma cuidado no barco que você vai entrar. Toma cuidado. Se o barco tem provisão ou não tem provisão. E naquela noite nada apanharam. No versículo 4, troca para mim, Aninha. Mas ao romper da manhã, Jesus se apresentou na praia. Todavia os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, não tendes nada de comer? Responderam-lhe: não. Disseram-lhe ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam puxar por causa da grande quantidade de peixes. Amém? No versículo 7, então aquele discípulo a quem Jesus amava, João é João, disse a Pedro: Senhor. Quando, pois, Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, ele já tinha largado até a roupa de discípulo, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Amém, gente? Você consegue ver as 2 ilustrações aqui da pesca? Amém? Se você for ver em Lucas 5, o título diz: a pesca maravilhosa. Aqui foi uma pesca maravilhosa? Foi uma pesca maravilhosa ou não? Sim ou não? Bom, se você está pescando, que já é bom, e ainda você encontrar Jesus, deve ser muito bom. Mas a circunstância é que talvez não seja tão boa. E talvez esse sentimento dos discípulos, esse sentimento de Pedro, talvez é o mesmo sentimento que você chegou aqui hoje. Talvez é o mesmo sentimento que não te deixa dormir de noite. Talvez é o mesmo sentimento que abate você com um desânimo tão grande, que te trava ao ponto de você não conseguir dar o próximo passo na sua vida cristã. Por isso, eu quero fazer uma semelhança de um para o outro. Eu não tenho tempo para gastar agora, é claro, mas eu gostaria de ser muito inteligente. Então, você vai ver, eu fiz aqui um slide muito bom aqui, porque eu vou ver sozinho. Porque o importante é isso, eu vendo tá bom, Em Lucas 5, Pedro estava fazendo o quê? O que Pedro estava fazendo em Lucas 5?
que Pedro estava fazendo em João 21? Então você vê que a circunstância parecia ser a mesma, amém? Parecia ou não? A pesca, eu acredito que talvez ele estava usando a mesma rede. Eu acredito que talvez ele estaria usando o mesmo barco. A mesma, abre aspas, fixa o seu ouvido, estratégia. A mesma estratégia de pescaria. Só que em Lucas 5, Pedro, ele era um rejeitado. Ele não deu certo em lugar nenhum. Ele não conseguiu ser chamado por um sacerdote, por um rabino, para poder ser também um sacerdote. Eu não tenho tempo hábil para explicar o porquê. E ele voltou a fazer a mesma função dos seus pais. Então lá, quando Jesus falou, vem, me segue, para ele foi um prazer seguir Jesus. Foi um prazer deixar de ser pescador. Não era porque pescador era uma profissão ruim, não. Era uma profissão de louvor para a época. Só que ele se sentiu honrado em poder seguir. Se ele estava pescando, é porque ele não deu certo em outro lugar. Ele teve que voltar a exercer a função dos seus pais. Então ali, Jesus encontrou um rejeitado. Ele estava vivendo uma posição de rejeitado. Diferente, porque em João 21, ele estava se rejeitando. Presta atenção, gente, olha para mim. Em Lucas 5, ele era um rejeitado. Em João 21, ele estava se rejeitando. Talvez você está assim. Quando Jesus te chamou, quando você levantou a mãozinha, quando você veio à frente aceitar Jesus, você era um rejeitado. Mas hoje você tem feito força, e força mesmo, para se rejeitar. Em Lucas 5, Jesus deu-lhe uma palavra. Qual foi a palavra em Lucas 5? Em Lucas 5, Deus, né? Jesus fala para Pedro em Lucas 5, vai, volta e lança a rede de novo. Ele veio, o que Pedro queria? O que Pedro queria, gente, em Lucas 5? Peixe. Era a profissão dele, era a provisão dele. Você acha que o que ele sonhava um dia encontrar um unicórnio? Você acha que ele queria, ter um Camaro amarelo? Você acha que ele queria alguma coisa? Não, ele queria peixe. Então qual era o problema de Pedro em Lucas 5? A falta de peixe, amém, gente? Vocês estão comigo? Presta atenção, porque senão vai chegar no final você não vai entender. Então em Lucas 5, quando Jesus está chamando, o problema dele era peixe. Quando Jesus encontrou você, o teu problema talvez era o desemprego. Talvez quando Jesus te encontrou, você estava passando um problema de enfermidade. Talvez era um problema de vício. Talvez, sei lá, você era um rejeitado da sociedade. Mas em João 21, Jesus não deu-lhe apenas uma palavra. Porque ele estava, Quando em João 21, Pedro, ele sabia da palavra? Sabia da palavra, gente? Você acha que Pedro era conhecedor já da palavra em João 21? Sim ou não? É ou não é? Tá ligado, igreja? Amém? Eu vou fazer assim, acho que é assim que funciona. Pedro ele já conhecia, ele sabia como ressuscitar os mortos. Pedro ele sabia. Como é que você acha que Pedro estava pescando em João 21? Passando a noite inteira. Sobre a tua palavra, Jesus. A palavra de 3 anos atrás, porque a tua palavra ainda tem validade até os dias de hoje. E não nos faltará provisão em maneira alguma. Bendito serás ao entrares, ao saíres do mar da Galileia, que era onde eles pescavam. Não era um mar, literalmente, era uma lagoa grande, tá, gente? Aí tá, eu imagino ele orando, ele passou a noite inteira, afinal ele sabia como orar, ele sabia como pedir, ele sabia que havia uma palavra sobre a vida dele de provisão, que não ia faltar nada, porque afinal, sobre a vida daqueles, lembra que Pedro perguntou para Jesus: Senhor, aquele que deixou tudo para te seguir, tem alguma recompensa? Jesus dá uma palavra para ele: não tem aquele que não tenha deixado para trás pai, mãe, filho, esposa, tenha deixado tudo o que tens, que ainda nessa vida e na vida vindoura não venha a ter até 100 vezes mais. Só que na cabeça de Pedro
ele já não era mais daqueles que receberiam a recompensa. Ele estava se condenando. E muitas vezes, gente, nós conhecemos. Você conheceu estratégias, você participou de grandes conferências, você já fez curso pastoral, você talvez sabe muito mais do que eu, talvez não, com certeza aqui algumas pessoas sabem muito mais do que eu, mas aí você não sabe porque não está rompendo. Poxa, você já participou de 300 encontros com Deus, já serviu em 100 encontros com Deus, já foi em encontro Kids e Conferência Internacional da Vinha, você já expulsou demônio e já fez todas aquelas coisas, e por que a tua vida não muda? Você tem a palavra, você sabe como orar, você sabe aonde bater certo ali, você tem uma estratégia, você sabe abrir a sua Bíblia e ler: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E por que as coisas não mudam? Era exatamente o que Pedro estava talvez se perguntando, né? Quando ele não pegava nenhum dos peixes. E o inimigo acusando ele: tá vendo? Agora você não é mais o dele. Porque se você fosse discípulo dele, você pegaria peixe. Por que depois daquele dia você nunca mais passou fome? Até no cesto você viu ali os peixes se multiplicando, os pães se multiplicando, e agora, tá vendo? É porque o Espírito Santo não habita mais em você. Bom, na verdade não estava mesmo, né? Mas enfim, né? Vamos ilustrar assim, né? Né? Porque depois veio cumprir o dia de Pentecostes, né? Mas estava ali: não tenho mais. E você vê que Jesus, ele vem, gente. Deixa eu voltar aqui, que aí meu computador resolveu me deixar aqui bem na hora. Olha que circunstância, de Lucas 5, eu tenho que cortar, já cortei metade da palavra, gente, fica tranquilo, eu já estou na outra metade. Em Lucas 5, qual foi a atitude de Pedro? Ele deixou a pescaria, deixou tudo, para seguir um propósito. Em João 21, ele largou todo o propósito para voltar à pescaria. Muitas vezes nós, debaixo da condenação do maligno, debaixo, né, de um auto-rejeitamento, nem sei se existe essa palavra, existe, professora? Não existe, mas nós inventamos, né, um auto-rejeitamento, né, uma nova gramática escrita. Rejeição, não, rejeição é para as pessoas que falam aí, querendo, né, não, é auto-rejeitamento, né? Porque afinal nós estamos falando de Pedro, amém, gente? O dia que nós estivermos falando de Salomão, nós usamos toda essa teologia aí. Esse é muito bom, né? Só que olha que engraçado, gente. Ele estava tão condenado que ele não conseguia ver uma coisa. E Jesus, ele vem em João 21 e fala assim: agora eles já estavam dentro do mar. Jesus em Lucas 5 mandou voltar a lançar as redes, amém? Mas em João 21 eles já estavam no mar. E Jesus bradou para eles uma coisa só, porque palavra eles já tinham com ele. Ele sabia quem era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus deu uma palavra para ele dizendo: bem-aventurado és, Simão Pedro, porque sobre a tua revelação eu vou edificar a minha igreja. E aqui realmente é onde Jesus volta dizendo para ele cuidar das ovelhas. Ele tinha uma palavra de Jesus. O que ele perdeu foi a direção. Quando eu perco a minha direção, eu volto à prática das velhas obras. Pedro voltou à prática das velhas obras. Gente, uma vez que você teve um encontro com Jesus, a tua vida ela não continua mais naquele lugar. Você tem que perguntar para o próprio Espírito Santo aonde você deve investir o seu tempo, aonde você deve investir força, aonde você deve investir a sua virtude, aonde você tem que investir a sua juventude. Imaginou, gente, né? Eu esses dias atrás eu fiz 37 anos, eu sei que você acha que eu tenho mais, mas não, 37 anos, esses cabelos brancos aqui tem o teu nome, né? Teve alguém que deu risada aí que acho que tem uns par deles, e, né, é assim que funciona. O pastor ele sempre apresenta um pouco mais de idade do que tem, né? É uma benção, graças a Deus por isso. Mas aonde eu estou investindo? Daqui a pouco eu estou com 50,
Daqui a pouco eu estou com 60, daqui a pouco eu estou com 70, eu acredito que eu não chego até lá, Jesus volta antes. Mas aonde eu estou investindo a minha vida, a minha virtude, a minha juventude? Aonde você, jovem, tem investido a sua juventude? Aonde você tem colocado as suas forças? Não adianta você entrar desesperado no mar querendo jogar a rede. Você tem que saber o lugar certo. Você tem que saber que existe um propósito. Você não pode largar o propósito para voltar à prática das velhas coisas, voltar à prática das coisas do passado. Eu falei do Ministério Kids aqui, gente. Deixa eu compartilhar um pouquinho da minha aflição com você. Deixa eu compartilhar. Ainda estamos transmitindo ao vivo, Ana? Que maravilha, é uma bênção quando isso acontece. Mas hoje, gente, eu recebo ligações de pastores aqui da cidade de Agudos do Sul. E os pastores líderes vão ligar para eles agora para saber se é algum deles. E eu entrego o nome de qualquer um, eu não tenho rabo preso com ninguém. É por isso que é bom você andar sem rabo preso. Eu podia estar falando rabo preso ao vivo, sem pastor. Mas enfim, é assim que funciona. Pastores de ministério que nos condenam. Pastores auxiliares, dirigentes de cultos que me ligam. E eu choro junto com eles implorando: por favor, cuida da minha filha, vai atrás da minha filha, me ajuda com a minha filha. Homens que deveriam estar, desfrutando do melhor, de igrejas que têm mais de 50 anos na cidade, mas esqueceram de cuidar das crianças, esqueceram de cuidar dos jovens. E os jovens, gente, não tem como você segurar. Você quer ver igreja que está desfrutando de um avivamento verdadeiro? Quem está nos assistindo em casa aí pelo Facebook ao vivo, você quer saber se uma igreja está desfrutando de um avivamento real do Espírito Santo? É ver se tem jovens, porque jovens, eles são muito sensíveis a qualquer percepção de coisas contrárias à vontade de Deus. Eles saem tudo da igreja. Uma igreja que você entra e só tem aquelas senhorinhas de coque, louvado a Deus pelas senhorinhas de coque. Nós temos aqui algumas senhorinhas de coque, amém, gente? Mas num lugar onde você entra, numa igreja, e só tem senhorinhas de coque, é que o Espírito Santo já fugiu faz hora. E as senhorinhas não largam, até porque elas não sabem o que iriam fazer em outra. Porque o nome da igreja, ela já fez tudo dentro da casa dela, e ela não tem dinheiro para trocar tudo dentro agora da casa. Lugar aonde, amém pelas senhorinhas, mas olha os jovens, ministérios onde os jovens estão indo embora. E o que eu vou dizer? Eles estragaram as crianças. Os jovens têm nojo de ouvir falar a palavra de igreja, porque para esses jovens, para esses filhos de pastores, filhos de pastoras, o castigo era ir para a igreja. Se você não se comportar durante a semana, você vai ter que ir comigo na igreja. Olha só a maneira. Em Israel, os judeus, o primeiro contato que eles tinham com a palavra de Deus, eles passavam mel ali onde estava a palavra, e pediu para as crianças: venham experimentar, porque as palavras do Senhor são mais doces do que o mel. Por isso, gente, nós temos que entender, nós temos que não perder o foco. A igreja de Jesus Cristo em Agudos do Sul, Mandirituba, Brasil, perdeu o foco. Elas estão preocupadas apenas com os peixes, estão apenas preocupados em ganhar dinheiro. É por isso que desde que nós começamos o culto e já estamos terminando, você não ouviu, nós pedimos a sua oferta. E é por isso que há meses nós não perdemos tempo mais pedindo a sua oferta e o seu dízimo. O gasofilaço está aqui na frente e qualquer hora você pode ofertar. Mas nós não perdemos tempo, nós cantamos um hino a mais, nós oramos mais, nós aprendemos mais da Bíblia, porque quem tem Espírito Santo, gente, o Espírito Santo vai tocar no coração para vir ofertar. E eu digo, o Espírito Santo não toca mais, é que ele não quer a porta aberta, e se ele não quer, quem sou eu para tentar segurar com as minhas mãos? É isso que nós temos que entender. Não perca o foco. Pedro, ele perdeu o foco do propósito, do seu chamado, pelo simples fato de ele se achar indigno de continuar no propósito. O dia que o inimigo conseguir te condenar diante dos teus pecados, ele conseguiu puxar o freio de mão da tua vida. O dia que o diabo vir querer apresentar diante de você, a Bíblia diz que existe o dia mau. Eu já estou terminando, tá, gente? Me dá mais um minuto da sua paciência. O dia que o inimigo se apresentar diante de você, querendo mostrar para você o teu passado, lembra para ele o futuro dele, porque ele é o primeiro que vai ser lançado no lago do fogo e enxofre. Ele vai ser destruído. Então não deixa ele tentar destruir a tua autoimagem de filho de Deus. Pedro, o dia que o inimigo destruiu a imagem dele, que ele se achou que não era mais discípulo de Jesus, ele voltou à prática das velhas obras.
não perca o foco. Hoje, Jesus ele não está te dando uma palavra, por mais que a palavra seja importante. Hoje, né, eu falei para Silvia, né, há momentos que nós temos que, no meio da igreja, nós temos que ser aquele pastorzão que dá um grito, né, que levanta a mão e dá um rodopio. Né? Eu não tenho muito prática nisso, né, tenho perdido, graças a Deus, a prática, tenho mais levado um culto de ensino. Mas há momentos, gente, que não é apenas o ensino da palavra, é o que você vai fazer com essa palavra. Pedro, ele tinha o conhecimento da palavra, mas ele não sabia a direção certa a lançar a rede novamente. Então, que nessa noite, queridos, você possa voltar à direção certa, que você possa olhar com o seu olhar fixo para o lugar aonde Deus quer que você venha olhar. Pastor, mas e se cair? Deixa cair, mas não tira o foco dos olhos do Senhor, que você possa estar aonde é que Deus quer que você esteja. Amém, gente? Volto a dizer para os jovens, orem ao Senhor. Aonde você quer gastar a sua juventude? Pergunte, Senhor, aonde o Senhor quer? Ou você vai estar gastando em faculdades, amém, pelas faculdades, e se for o propósito de Deus, se lance de cabeça. Mas ore, porque dinheiro não traz felicidade. Dinheiro te leva a você a adorar Mamon, o único Deus, né? Aquele que ameaça, não que ameaça a Deus, mas ameaça o Evangelho de Deus. Você não vai ver em momento algum na Bíblia dizendo de dois deuses, senão Deus e Mamon. Ou você adora Deus, ou Deus do dinheiro. Dinheiro não é ruim, dinheiro é bom, amém, gente? É o mal necessário, precisamos de dinheiro. Por isso nós oramos no final do culto pelo seu dízimo, pela sua oferta. Mas quando você tem o dinheiro, ele é bênção. O problema é quando o dinheiro te tem. Quando você não vai numa conferência porque tem que gastar dinheiro. Quando você não vai para um evento porque tem que gastar dinheiro. Porque você não quer investir no Ministério Kids porque gasta dinheiro. Porque você não quer investir na vida da prostituta porque gasta dinheiro. Porque você não quer ir mais porque gasta dinheiro. Então o dinheiro já te teve. Aí, meu querido, o que nós fazemos com você? Nada. Nós só mostramos a direção certa. Lança do lado direito. Eu acho que Jesus era da direita, né? Não era da esquerda. Ainda bem que acabou a campanha, né? Que senão ia ser condenado agora transmitindo ao vivo, né? Mas tem algum mistério, né? Porque ele vai colocar as ovelhas do lado direito, né? Eu sou dessas ovelhas do lado direito. Partido político eu não tenho, não. Meu partido político é do céu, amém, gente? Se coloque de pé em nome de Jesus.